A emoção de ser pai pela primeira vez. Domingo, 14 de agosto. O repórter Canção Nova está no ar. Oi! Oh, fez biquinho! A Kiara nasceu no dia 16 de julho, né, de 2016, depois de 15 horas de trabalho de parto. Foi muito interessante porque o Adriano falava com ela toda a gestação, falou com ela. E foi falando, ó, agora é hora de você se encaixar, vai encaixando. E ela foi obedecendo tudo. Aí o Adriano falou pra mim, foi a melhor, né? Filhinha, olha, tem várias datas, mas se você quiser nascer no dia 16, dia de Nossa Senhora, gente, até isso ela nasceu, né? Já era apaixonado pela Letícia, amo, mas quando eu vi a determinação dela naquela noite e ela, né, totalmente assim, consciente de si, consciente do seu lugar de mulher, de maternidade, fiquei muito mais apaixonado. Interessante porque o Adriano, assim, foi um super esposo. Eu só aguentei. O que eu aguentei os 15 anos porque o Adriano estava do meu lado. E se não tivesse, eu acho que eu não teria aguentado. E a Kiara já estava pronta para sair, né? E bonitinho porque ela vinha e depois ela voltava. E aí quando ela veio, ela saiu e a médica pegou, colocou assim na barriga da Letícia. E eu, gente, tá caindo, a médica, segura, pai. Eu falei, meu Deus do céu, é assim, é algo que por mais que a gente tente falar, na hora é uma emoção muito grande. E aí depois a pediatra levou a Kiara chorando, né? Que bom. Foi chorando para limpá-la e tal. Para mim foi muito interessante, que ela chorava, aí eu deixei a Letícia e falei, amor, vou lá ver a Kiara. Quando eu cheguei bem no ouvidinho dela e falei assim, bem-vinda minha filha, é o papai. Naquela hora ela parou de chorar, ela olhou assim, né, depois voltou a chorar. Mas eu vi que a minha voz naquele momento, a voz que todos os dias, durante 9 meses, né, foi falando para ela, ali naquele momento a minha voz também foi tranquilidade para ela, que ela de fato ela tinha vindo ao mundo, que a vida dela estava começando e a minha voz que tranquilizou, né? Então assim, para mim foi muito forte, porque não é uma garantia, no sentido assim, é a minha filha, mas é uma pessoa, é uma relação. Então eu tenho que conquistá-la todos os dias. E a cada dia conquistando, né? Então para mim assim, tem sido 20 dias de muita experiência também de Deus, do amor, que não é algo pronto, que não é algo acabado. Né? Quando ela chora, muitas vezes eu coloco ela para chorar bem perto do meu ouvido assim, porque eu quero entender o que aquele choro está querendo me dizer. Né? Eu não posso ficar como alguém que tem o poder sobre ela, o controle sobre ela, de fazê-la dormir, de fazê-la parar de chorar. Quero adivinhar o que ela está querendo me dizer. Eu não quero que ela perca isso, que ela é uma pessoa, entende? Que por mais que eu seja o pai dela, eu não tenho controle sobre ela. Então colocá-la aqui e tentar traduzir o choro dela, para mim assim, é o grande desafio, mas também a minha alegria. O que eu espero do futuro? Que ela possa beber, né, desse amor meu para com ela, desse amor meu para com a mãe dela. Olha, esse primeiro Dia dos Pais, ele é muito marcante, mas ao mesmo tempo assim, de uma fragilidade imensa, né? Porque o outro te fragiliza, né? No sentido assim, de fragilizar no sentido positivo, que você não tem resposta para tudo, né? Nesses 20 dias a gente viveu muitas coisas boas, muitos desafios também, né? Toda a superação da Letícia na amamentação, onde ela conseguiu amamentar por 18 dias, depois ela teve um processo, né, inflamatório e teve que parar de amamentar e vê-la chorando, mas ao mesmo tempo ver a garra dela, né, mesmo ali com dor, dando de mamar. Então celebrar o Dia dos Pais é isso, que eu preciso continuar lutando pela minha família.
Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Começamos esta edição homenageando os pais. E que vídeo emocionante, né, Liliane? Tem mais, as intenções do Papa Francisco para esse mês de agosto. No interior de São Paulo, um padre encontrou no esporte o jeito de ficar mais perto dos jovens. A vitória da judoca Rafaela Silva e uma nação inteira que foi ao delírio. E em meio aos conflitos no Oriente Médio, um oásis onde cristãos cultivam sua fé e vivem em harmonia. Idosos conectados e a descoberta de um novo mundo. Tem também o fenômeno Pokémon GO. Dia dos Pais e a transmissão dos valores durante gerações. E a volta do quadro Lá em Casa com as dicas de como educar os filhos na fé. Nós temos um costume aqui em casa de trazer Deus para o centro da nossa família. Quando a gente entra no carro para poder ir para a escolinha, o que a gente faz no carro? A gente reza. Informação a serviço da vida. É esperança. É repórter Canção Nova. Agosto é o mês das vocações. E nesta época do ano litúrgico, a igreja celebra o sim a Deus de sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos. E hoje a homenagem é para os que atenderam ao chamado e se tornaram padres e diáconos. Compromisso de renúncia, intimidade e amor. E por que não chamá-los de pais? O que essa imagem diz para você? E se eu disser que é uma forma de evangelizar, da igreja ir ao encontro do outro? Mudou o jeito de olhar para a situação? Para o padre, fez toda a diferença. Ir ao encontro dos jovens, na realidade deles, e está sendo um momento assim muito importante, muito bonito, de toda a igreja, não só da minha parte de ir até eles, porque também há um retorno. Eu vou até eles e eles também estão vindo para a igreja. O sacerdote de Arapeí, no interior de São Paulo, formado em educação física, encontrou no esporte um jeito de ficar mais próximo das pessoas da sua paróquia. E eu sempre respondi, eu descobri a minha vocação. A minha vocação é cuidar das pessoas de forma integral, tanto do corpo quanto da alma. 3 vezes por semana, ele enrola o esguicho de água no pescoço, pega a bola e desce o morro da igreja. A quadra improvisada é molhada para baixar a poeira. Pai Nosso. Depois de rezar juntos, começa a partida. O lanchinho final é mais um momento de se colocar a serviço da comunidade. Ideia do jovem sacerdote que tem 6 anos de ordenação e que no início da juventude sentiu a vocação brotar no coração. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. Deus sempre tem o melhor para nós. De maneira simples, se chega ao coração do outro. O padre, no meio da comunidade, é como o pastor entre suas ovelhas. É essa ponte entre o homem e Deus. Padre Rodolfo tem ainda a intercessão de um servo de Deus, que conheceu no início de seu sacerdócio há 50 anos atrás. E ele falava assim, padre, avisa todo mundo, se precisar de alguma graça, na hora da missa, na hora da consagração, quando o padre levanta Jesus hóstia e põe em cima do altar, pedir para Jesus, estou puxando a manga dele para atender. O intercessor é Nelsinho Santana, um menino que teve um braço amputado por causa de um câncer e que conversava com Deus. Esse testemunho marcou e acompanhou a vida do padre em todas as missões. Foram 20 anos em Angola, na África, trabalhando na formação de seminaristas, atuando como diretor espiritual e evangelizando o povo local. Sábado e domingo era ir nas comunidades rurais. Aí tive que aprender a língua, a experiência sacerdotal, depois de pastor, né, que se responsabiliza pelo rebanho. Uma igreja em serviço sempre foi o desejo do padre que desde criança percebia os traços da vocação. Para, né, propagar o reino de Deus, ajudar Jesus a fazer conhecido o seu reino de amor. Padre, sacerdote, pastor. São muitas formas de chamar aqueles que são os olhos, as mãos e o coração de Jesus aqui pertinho de cada um, cumprindo a missão de maneiras diferentes e tão iguais ao mesmo tempo. Lembra daquele menino que abraçou o Papa Francisco durante a JMJ no Rio de Janeiro em 2013? Aquela imagem serviu de inspiração para a CNBB, que acaba de divulgar uma mensagem direcionada ao mês vocacional desse ano. Uma imagem para nunca mais esquecer.
O garotinho de 9 anos que ultrapassou limites para estar pertinho do Papa. Nesse encontro teve choro, riso e uma conversa que mexeu com o país. Eu falei para ele assim: Papa, eu quero ser padre, eu quero ser ministro da igreja que o Senhor conduz. Eu quero ser seguidor de Jesus Cristo. Aí ele falou assim: ora por mim que eu oro por ti. Agora, foto e frase ilustram o cartaz do mês vocacional desse ano. A mensagem da CNBB quer motivar a oração pelas vocações nas comunidades e conscientizar adolescentes e jovens ao chamado de servir a igreja. Se a pessoa vê essa frase num cartaz, ele pode estar falando assim: ora por mim que eu estou orando por você, porque eu tenho certeza que o Papa, na intimidade do seu coração, ele pede por todas as vocações. Então eu acho que sim, pode despertar novas vocações. Encontrar o caminho certo foi uma opção que Natan não teve dificuldade de seguir. As brincadeiras e atitudes da infância já emocionavam. Uma vez até em Cabo Frio, uma amiga minha falou assim, veio chorando quando a missa acabou e falou comigo assim: seu filho me emocionou. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque ele mandava beijo para Jesus como se ele visse Jesus na hora da comunhão. O menino foi crescendo com a rotina de estudos, diversão e família. Mas a sementinha do amor pela vocação amadurecendo. Dia 26 de julho de 2013 foi um dia tão emocionante para a família que a mãe do Natan não conseguiu fazer nenhuma foto do encontro dele com o Papa. Mas ela não precisava se preocupar porque aos poucos foi chegando aqui na casa da família muitos registros desse momento, fotos, recortes de jornais. Mas além das recordações, Natan tinha um compromisso para cumprir. E assim como prometeu, todos os dias ele vem nesse cantinho rezar pelo Papa. Eu peço que Deus dê vida longa para ele e que ele continue sendo o que ele é. Um bom Papa, um Papa simples, um Papa humilde, um Papa do povo. Hoje a família considera que o contato com Francisco foi um carinho do céu. Foi esse amor que eu senti que recebi também naquele momento. Tanto que o Papa, quando ainda passa e vai embora, ele ainda para pela gente, o Natan estava tremendo muito. Ele nos abençoa quando o Natan está na grade. Então, assim, ele ama. Um sinal para um futuro feliz. Eu peço para que Deus me conserve no caminho de santidade. Eu peço para ser santo. Peço para ser um sacerdote santo. Seja da maneira como Deus quiser. E as Olimpíadas estão nas intenções de oração do Papa Francisco deste mês de agosto. Ele disse que através do esporte é possível construir uma cultura do encontro e um mundo de paz. Con el deporte es posible construir la cultura del encuentro entre todos por un mundo de paz. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana convertida en un vehículo de fraternidad. Entrenamos juntos esta petición, que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. E ainda falando de Olimpíadas, Wallace, o que foi aquela luta da judoca brasileira Rafaela Silva? Foi de encher o coração de alegria, né? Olha, ela ainda havia sido criticada até de forma pejorativa em 2012 e veio mostrar que sua vida não é pautada em derrotas passadas, né? Então vamos rever esse momento. Eu não tinha objetivo, nunca pensei que eu fosse disputar um mundial. A judoca brasileira Rafaela Silva entrou no tatame para ganhar. As expressões do seu rosto definiam os traços de uma lutadora. Ao seu lado, a atleta da Mongólia, Sumia Dorisuren. Em
3 minutos, uma sequência de golpes e o primeiro vazarem, agilidade e força. O golpe foi rápido, mas a vontade é de ver de novo, em câmera lenta. 1, 2, 3 vezes. A atleta da Mongólia foi ao chão e com ela todas as críticas que Rafaela Silva sofreu nas Olimpíadas de Londres em 2012. Depois da queda, a contagem regressiva. Ouro do Brasil. Ouro de Rafaela Silva. O Brasil queria abraçar Rafaela. Ela mostrou para o mundo que não havia desistido de seu sonho. Um choro guardado, mas não de tristeza, e sim de alegria, evidenciado no pódio. Acho que foi mais de um alívio, né, de ter acabado a competição, ter conquistado a minha medalha, depois da minha derrota em Londres, que eu saí sem medalha, e só de lembrar de todo o sofrimento, e agora eu estava saindo chorando do tatame, mas era de felicidade. Rafaela nasceu na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O judô entrou na sua vida como uma brincadeira. Posso servir de exemplo para as crianças da comunidade, porque só de você ser negra, você já é mal vista na rua, né? Se você passa na rua, aí tem uma pessoa, ela já tira a bolsa de perto de você, achando que você pode mexer nas coisas dela, e poder mostrar para todo mundo que uma criança da comunidade que não tinha objetivo saiu para querer fazer uma brincadeira no judô, como qualquer outra criança de 5 anos. Parabéns, Rafaela Silva, e que venha Tóquio 2020. E você já ouviu falar no kitesurf? Praias paradisíacas, areia, sol, mar e muito vento. E bota vento nisso, né? No kitesurf, os atletas usam, além da prancha, uma pipa presa à cintura. Impulsionados pelo vento, eles usam a pipa para controlar o trajeto da prancha, além de tomar impulso para realizar saltos. E que saltos! Saltos no ar e nas ondas. Para cada manobra, um tipo de pontuação. Nas competições, a maior preocupação é com a segurança, tanto dos atletas quanto do público. Cada bateria é disputada por 2 atletas, onde só um segue para a fase seguinte. O kitesurf foi criado na década de 80 na França e vem em uma crescente de popularidade desde os anos 90. O esporte está ganhando espaço no Brasil e no mundo e, quem sabe, nas próximas Olimpíadas. Veja a seguir Pokémon GO, um aplicativo de celular que tem dividido opiniões no Brasil e no mundo. Cara, ser pai é aquela missão que nunca acaba, né? É uma missão que acho que só vai acabar quando a gente morrer mesmo, né? Quando a gente der aquele último conselho, né? Aquela última respirada, que todo mundo aproximar o ouvido da boca da gente e ali você falar a última palavra. Então, para mim, ser pai é uma missão que não acaba, é uma missão de contínua formação, de contínuo amor, né? E parece que cada vez mais o amor aumenta mais, porque aí vem os agregados, né? Os namorados que depois vão se tornar genros, a namorada que vai se tornar nora, a neta, os netos. Então eu vejo que ser pai para mim é uma missão que nunca acaba. Perto do meu pai, assim, eu me sinto meio que tipo o filho do Capitão América, sabe? Então, é ótimo porque você tem um excelente exemplo dentro de casa. Todo mundo tem defeitos e tal, mas eu vejo meu pai como um herói, de verdade. Que precisa ser firme na hora que a gente pisa na bola e que também sabe elogiar quando a gente acerta. Então, eu tenho uma grande vantagem que eu comecei a ser pai e ainda estou muito próximo do meu. Então, muitas vezes, quando eu não sei o que fazer direito, eu corro para cá,
fico uns 15 minutinhos ali, essa é a reação que ele tem comigo, então é por aí que eu vou reagir com a Teresa. Então, eu acho que Deus foi muito bom comigo, né, de permitir que eu fosse pai nesta condição, de ter uma referência muito boa e muito próxima. Você tem filho pequeno aí em casa? Já sabe o que fazer para educá-lo na fé? Se ainda não sabe o caminho, fique atento aí ao quadro Lá em Casa com Deia e Tiba. Nós temos um costume aqui em casa de trazer Deus para o centro da nossa família. Quando a gente entra no carro para poder ir para a escolinha, o que a gente faz no carro? A gente reza. E qual que é a oração de São Miguel? Vamos rezar. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Viva São Miguel! Viva! Às vezes as pessoas pensam qual é a idade certa para iniciar a educação religiosa dos filhos. Eu acredito que é desde o ventre, desde quando a gente descobriu que estava grávidos, né? Na gestação do Bento e do Matias, a gente já punha a mão na barriga, já rezava por eles. Habituar os filhos com essa presença de Deus constante na família, eu creio que é o melhor caminho para que você veja os seus filhos crescendo na fé. Demonstrar o quanto Deus faz de você uma pessoa melhor e faz da família uma pessoa, algo melhor, um lugar melhor para se viver. Demonstrar com alegria o gosto. Vamos pra missa, quando eles eram pequenininhos, né, amor? A gente, bebezinhos assim, a gente falava, vamos botar uma roupa bem bonita pra gente ir pra missa. Aí já vou ajoelhar aqui. Quando o Bento Xanda, começou... Vem cá, meu orador. Quando a gente entra na missa com eles já prontamente se ajoelham, né? Quando entra na missa, na igreja, a primeira coisa que se faz é ajoelhar. Então eles se ajoelham, eles ficam com a gente ali na missa. Na hora de receber Jesus, eu e o Matias ajoelhamos. Mas também. só o Matias que esquece. Também fazem isso. Também, né, amigo? Eles vão na fila com a gente, né, Déia? E quando a gente recebe Jesus, eles na fila, ajoelham em frente ao ministro, que está com Jesus na mão, né, Bento? E olha para Jesus. E você olha para Jesus. E depois que o papai e a mamãe recebem Jesus na boca, o que o papai faz? Fala F. Eu Isso, como. Matias. Isso mesmo. Mas o que o papai faz na sua testa? O papai faz o sinal da cruz. E a mamãe? E depois a mamãe fala F e eu também falo F. Que fofinho. É que eu falo no ouvidinho deles, éfeta, que é abre. Desde bebezinho. Gente, mas vocês podem ver a gente aqui pensando, nossa, que coisa mais perfeita. Não, a gente tem muitos vacilos, a gente rala muito, os meninos brigam, quebra pau, a gente tem que botar eles, né, pra pensar, tem que conversar com eles, tem que chamar atenção, brigar com eles às vezes, corrigir, né, ser filho com eles. É que o Matias muitas vezes me bate, porque hoje ele me arranhou e até fez um furinho na minha pele. E não é só o Matias, né, Bento? A fé é a melhor e maior herança que podemos deixar para eles. Mas o mais bacana é que a gente gosta muito, assim, de estar perto, de estar junto, né, Bento? É muito legal ser família! Abraço! E a gente faz isso várias vezes durante o dia, quando o Tiba chega em casa, aí o Bento, gente, vem fazer família. E fazer família é isso aqui, ó, é abraçar todo mundo. Aí ele gosta assim, papai e mamãe, dá a mão e deixa os filhos muito no meio. Legal. Quando os filhos são amados e eles sentem que são amados e eles sabem disso, que a vida deles tem, né, faz sentido na vida dos pais, lá na frente, diante de uma tentação, eles vão lembrar.
eu sou importante para minha mãe. O fato de eu existir dá sentido para a vida do meu pai. Eles vão saber o que é amor. Vão saber o que é amor. Isso vai fazê-los pensar 2 vezes antes de cometer um erro grave lá na frente, né? Família é o elo primário de maior transmissor de valor. Né? Uma pesquisa feita revela que a maior influência de uma pessoa está na influência familiar. A família, positiva ou negativa. Seja positiva ou negativa. A família é a maior influência que uma pessoa pode ter na vida, maior do que qualquer outra influência que ela vá ainda sofrer durante toda a sua vida. Então, a importância de se viver em família, os valores, os afetos, as palavras de afirmação, né, a vida de oração, trazendo Deus para o centro, ela é muito importante, gente. A gente não está fazendo esse vídeo aqui só para ficar bonito, para mostrar a nossa família, para fazer um vídeo legal. Não, realmente, o que nós estamos vivendo hoje na sociedade é uma tentativa de destruir a estrutura familiar. Precisamos ficar atentos e ser esses defensores da família. E se nós não tomarmos postura, agora eu falo nós pais, se nós não tomarmos postura frente a esses ataques, seremos vítimas desta avalanche de ataques. Se a gente não põe critérios para o que entra na nossa casa, seja pela televisão, seja pelas músicas, aquilo vai consumir e danificar a família, consumir os nossos filhos, danificar a estrutura familiar. Então, nós pais precisamos acordar para isso que está acontecendo. E olha, é muito bom ser família. Muito bom, muito, 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 muito. Dá um abraço aí de família um dia na sua família. Quem é criança também. Quanto tempo você não abraça a sua família, né? Com isso, então, a gente encerra esse vídeo desejando que vocês sejam felizes demais, tanto quanto a gente é. O que é encerrar? Finalizar. O que é finalizar? Acabar. Terminar. Deus abençoe você e a sua família. É isso. Sempre juntos aqui no canal. Então, Tchau. dá tchau. Vamos terminar com essa música. Camila! Vamos terminar com essa música. E falando em filho, a gente chama a atenção agora para o que está sendo chamado por aí de fenômeno virtual, o Pokémon GO. Só que se para alguns ele é apontado como diversão, para outros virou motivo de preocupação. Pelo menos 30 ocorrências de algum tipo de acidente já foram registrados no Brasil por causa dos adeptos do jogo virtual. Com certeza essa imagem não é estranha para você. Só faz uma semana que o jogo chegou no Brasil e tem conquistado cada vez mais adeptos. São mais de 100 mil downloads do aplicativo. Aí, cada tempo de sobra, é hora de ativar o GPS, apontar a câmera, lançar a Pokébola e capturar Pokémons. O celular da Letícia já guarda uma coleção deles. Eu gosto muito de tecnologia e realidade aumentada é uma coisa que a gente não vemos e não tem contato, principalmente aqui no Brasil, né? Coisas para fora. Então eu achei muito interessante a interatividade. A diferença é que nesse game não dá para ficar parado. Os itens necessários para o jogo estão em pontos específicos que a pessoa tem acesso pelo celular. Fizemos um tour em Lorena, interior de São Paulo, só para te mostrar. Basílica de São Benedito é um deles. Próximo à matriz do município, mais usuários conectados. E por fim, um dos locais mais procurados pelos jogadores. Essa praça, próxima ao centro da cidade, se tornou ponto estratégico de captura e batalhas de pokémons. A gente já viu pessoas chegando de moto, de carro, a pé, de todo jeito. O lugar está sempre movimentado agora. Uma cena que a gente pode constatar mesmo que o jogo tem sido uma febre no país. Poder sair com os amigos mais, poder se reunir com o pessoal que você não conhece, fazer novas amizades, bem legal. Mas também tanta exposição pode ser um alerta. O país já registrou mortes envolvendo a prática do jogo e também casos de vítimas de assaltos pelo manuseio do celular. Você acaba fugindo da sua realidade, né? Então, até que ponto a gente deixar uma criança jogar horas e horas esse jogo é saudável?
Luiz não joga na rua sem a companhia do pai. Não deixo também ele sair sozinho à procura de Pokémon, acho que não dá certo. O cuidado também vale para os adultos. A prevenção é importante para a brincadeira não acabar antes da hora. Eles estão experimentando as novas tecnologias há algum tempo e descobrindo um mundo novo. Sim, os idosos estão mais conectados e querem participar dos benefícios do mundo digital. A tecnologia chegou para ficar e os mais experientes se tornaram aprendizes desse universo. Agora já são mais de 5 milhões conectados. Muita gente é atraída pela facilidade em adquirir um meio de acesso e de navegar sem complicação. A gente tem o UX, que é uma nova modalidade da área de TI, e as redes sociais analisando que também o público adulto e idoso que está entrando, eles também tentam deixar o mais simples possível. Nessa fase, o acesso à internet é equilibrado para homens e mulheres. O que muda é a idade. A maioria, 51%, tem entre 60 a 64 anos, 27% de 65 a 69 e só 22% das pessoas têm mais de 70 anos. E é nesse grupo menor que a dona Paula está. Há mais de 4 anos, a rotina dela é essa, se dedica aos afazeres domésticos da casa, tudo bem rapidinho. Para quê? Para ficar na internet. E se não fosse assim, ficaria difícil estar em contato com tantos amigos e principalmente com a família. Eu só não falo mal dos outros no Face, mas o resto eu faço. E aconselho que ninguém faça, sabe? Mas a gente usar muito para as coisas boas. Aí já apitou, né? Já, para variar. Posso olhar? Pode, fica à vontade. Com tantos adeptos, essa mudança de hábitos é algo que tende a crescer no país. Nós estamos passando num período irreversível da tecnologia, quando você trabalha em unir as informações, unir as pessoas por mais distantes que estejam. Para isso que a dona Paula investiu no celular com mais recursos para digitar com mais rapidez e postar tudo que tem direito, como a nossa entrevista de hoje. Que chique, hein? Eu uso muito e não tenho vergonha de dizer que uso. E vou usar sempre. Na semana que passou, a igreja celebrou a memória de Santa Clara de Assis. A jovem Clara decidiu deixar tudo para seguir a vida de pobreza e abandono em Deus. Nossa equipe de reportagem vai contar como a vida de santidade de Clara e de Francisco inspira ainda hoje tantos jovens. Toda esta festa aqui na porta da Basílica de Santa Maria dos Anjos é a celebração por uma meta alcançada. Estes 300 jovens caminharam durante 10 dias em direção à Porta Santa da Porciúncula. E no percurso, a companhia de 2 santos que também enfrentaram tudo para seguir os caminhos de Deus. Com Santa Clara e São Francisco, aprendemos mais sobre a beleza de seguir a Deus, de dar a nossa juventude a Ele. A história dos santos não para no tempo, esta graça se atualiza hoje, continua movendo novos corações. E neste caso, os santos de Assis ainda movem muito. Seguindo o ritmo de franciscanos e clarissas, estes jovens não economizam forças e nem alegria. Estou com o coração muito feliz por ver estes jovens que se encontraram com Jesus Cristo, com um abraço misericordioso do Pai. Este encontro é um entre os muitos outros promovidos por franciscanos e clarissas aqui em Assis e, é claro, no mundo inteiro. Nós conversamos com 3 jovens que trabalharam na marcha. Alegria estampada por terem encontrado o amor de Deus. Nós fizemos um caminho de confiança em Deus, de apreciar o dom da vida, de voltar ao essencial. E a nossa meta era a Porciúncula, a porta do céu. E andar em direção a ela nos fez viver esta boa expectativa da eternidade. Às vezes, as pessoas colocam a alegria e o serviço a Deus como se fossem 2 coisas que não pudessem caminhar juntas. Só que é o contrário. A alegria é um dom de Deus e ao servir eu não perco nada, mas ganho ainda mais.
a volte è più quello che si riceve. Uma juventude que reza, que faz festa e que segue os ensinamentos de Santa Clara e de São Francisco, como, por exemplo, o de uma amizade sadia que ajuda neste caminho para a eternidade. No abraço apertado, parecem dizer, vamos conseguir. Depois de muitos dias dividindo estrada, novas amizades para não desanimar do longo caminho em todos os momentos da vida. Vivemos entre nós esta graça ensinada por Clara e Francisco, de sermos todos irmãos, de estarmos reconciliados entre nós e também com Deus. E é claro, eles contam com amigos do céu. Santa Clara é uma companheira. Ela me dá bons exemplos, posso me inspirar em sua vida. Ela chegou à plenitude, nós jovens também queremos chegar lá. Temos sede do céu. Que anche noi giovani ricerchiamo. E depois do intervalo tem a homenagem do repórter Canção Nova aos pais. A gente volta rapidinho, não saia daí. Ser pai é uma bênção, né? Para mim é uma grande graça, é a oportunidade que a gente tem de agradecer todos os dias e aprender com eles. E neles eu consigo redescobrir o amor. E assim a gente passa a amar mais as pessoas. São tantas emoções na vida que a gente tem, mas certamente as emoções maiores ocorreram quando eu recebi a notícia de que eu seria pai, de que eu já sou pai. Seu filho nasceu, sua filha nasceu. Muita emoção, emoção forte no nascimento de cada um deles, que toma a gente por inteiro, né? Revigorando o espírito, a alma da gente, né? Trazendo muito mais disposição e para lutar, para viver, para saborear a vida. Agora a gente dá uma passadinha no Oriente Médio para conhecer a cidade de Ramallah. Ela é a sede da Autoridade Nacional Palestina. Lá, cristãos de várias confissões cultivam a sua fé e vivem em harmonia. A cidade de Ramallah, 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, deve seu nome a duas diferentes palavras que significam Deus quis. Caracteriza-se por uma população em forte crescimento devido a uma migração interna das áreas rurais e de outras cidades. Graças às crescentes oportunidades de emprego que a cidade oferece, os habitantes já são mais de 200 mil. Há 5 igrejas de diferentes confissões que atestam a presença deles e várias escolas que acolhem alunos, quer cristãos, quer muçulmanos. Por volta do final de 1855, os cristãos pediram ao patriarca para enviar um sacerdote que servisse na cidade. Fundaram depois uma escola e, em 1857, instituíram a primeira paróquia na área de Ramallah. A igreja recebeu o nome da Sagrada Família para recordar o episódio em que a Sagrada Família visitou a cidade. E, ao Maria descobrir que Jesus não estava com eles, voltou com José a Jerusalém para procurá-lo. Uma das igrejas, a Igreja de Santo André, pertencente à Igreja Anglicana de Jerusalém e do Oriente Médio. Nossa igreja é bonita, pois é de estilo palestino antigo. As pedras estavam cobertas por uma camada de concreto, mas cerca de 10 anos atrás resolvemos trazer à luz novamente a pedra antiga. Notam-se ainda 2 diferentes estilos arquitetônicos, o estilo palestino na estrutura da igreja e o estilo inglês nos arcos. A paróquia foi instituída em 1954. A primeira pedra foi posta em 1961 e a igreja foi inaugurada em 1963. A Igreja da Transfiguração dos Greco-Ortodoxos é a igreja mais antiga da cidade. Resolveram construir uma grande igreja que completaram e inauguraram em 1850. Recebeu esse nome pois no Monte Tabor não havia uma igreja para celebrar a solenidade da Transfiguração. Então os cristãos vinham aqui dos vilarejos e das cidades para festejar o aniversário.
A Igreja Greco-Católica Melquita é uma igreja oriental que pertence desde suas origens à Igreja Ortodoxa Árabe, com sede em Damasco. Ramallah se diferencia das outras cidades palestinas pela riqueza de atividades culturais e no âmbito da comunicação e da mídia. De fato, a maioria dos jornalistas e escritores que voltaram para a Palestina após terem morado no exterior moram aqui. A cidade também cedia as representações diplomáticas e de muitas instituições não governamentais que criam um grande movimento em todos os níveis. Paz. Que bom seria se ela existisse em todas as cidades do Oriente Médio. Só na Síria já são 5 anos de guerra civil que já provocaram a morte de mais de 290 mil pessoas. O Papa afirmou que não se pode aceitar que inocentes, inclusive crianças, tenham que pagar um preço alto por causa dos confrontos. Francisco disse estar próximo às vítimas pela oração e solidariedade aos irmãos sírios. A Organização das Nações Unidas pediu uma trégua humanitária urgente nos combates registrados na cidade síria de Alepo. As Nações Unidas pedem urgentemente uma pausa nos combates em Alepo para que a assistência humanitária consiga reparar as redes de eletricidade e de água e atender os que precisam. A ONU informou que a rede hídrica, os poços e as cisternas não têm sido suficientes para satisfazer as necessidades da população local. De repente, um avião caiu e 2 barris, um na frente e outro atrás de nós. Toda esta área é civil e não há mais ninguém aqui. Estamos todos aqui sob a proteção de Deus. Os barris destruíram os edifícios, tudo, carros, casas. Aqui era uma loja de computador, agora está tudo destruído, tudo queimado, disse este cidadão sírio. Não há soldados aqui. Esta era uma escola e agora está vazia. Estamos vivendo aqui sob a proteção de Deus, sem água, sem eletricidade, e somos alvos. A qualquer momento podemos morrer. 2 dias atrás, um foguete caiu aqui e um míssil na nossa varanda. Os aviões dispararam em nossa direção. Estamos tentando salvar as pessoas. Segundo a ONU, desde o aumento da ofensiva na cidade de Alepo, o número de civis em perigo passou para mais de 2 milhões. Além disso, nas últimas semanas têm sido registradas inúmeras mortes de civis nas ofensivas de ambos os lados, enquanto continuam os ataques a hospitais e clínicas. A Síria sofre com a guerra civil desde 2011, iniciada pelos opositores ao regime Bashar al-Assad, ditador do poder, inspirados também na Primavera Árabe. Sem sucesso, o conflito continua até hoje e agora quem aterroriza os civis é o grupo extremista Estado Islâmico, que domina grande parte do norte do país. O Papa Francisco recebeu para o almoço no Vaticano um grupo de refugiados da Síria. O encontro, que aconteceu na última quinta-feira, foi marcado pela espontaneidade e alegria. Isso só pode ser coisa de Francisco. O almoço aconteceu na Casa Santa Marta, no Vaticano. Estas famílias estavam no campo de refugiados, na ilha de Lesbos, na Grécia, em abril do ano passado. Mesma época em que Francisco estava no país para acompanhar de perto a situação dos refugiados. Ao retornar para a Itália, o Papa Francisco trouxe no avião papal um primeiro grupo de refugiados sírios e o segundo chegou no início de junho de 2016. Os sírios estão hospedados na comunidade Santo Egídio, em Roma. Durante o almoço, adultos e crianças tiveram a oportunidade de conversar com o Papa. As crianças deram-lhe de presente alguns desenhos feitos por elas e o Papa lhes retribuiu com alguns brinquedos. Família é um presente de Deus, não é mesmo? É sempre um presente de Deus e um presente gratificante. E quanto mais nos dedicamos como pais e mães, mais riquezas ofertamos ao mundo através dos nossos filhos e filhas. E assim nós encerramos o Repórter Canção Nova desse Dia dos Pais. Eu desejo a você um feliz Dia dos Pais, ao meu pai e ao meu esposo. Um ótimo final de domingo e até semana que vem.
É um ótimo Dia dos Pais para todo mundo que está envolvido no trabalho da transmissão do Repórter Canção Nova, nosso operador de áudio, nossos cinegrafistas, o pessoal da captação, o pessoal da direção de corte. Olha, trabalhar em família é isso, gente. E o Repórter Canção Nova é, acima de tudo, uma grande família. Valeu, pessoal, uma ótima semana a todos e até domingo que vem, se Deus quiser.